Vamos para Hebreus capítulo 7. Pretendo fazer uma mensagem diferente hoje, meus irmãos, com vocês. Nós vamos usar 3 capítulos do livro de Hebreus. Não vamos ler todo o conteúdo dos 3 capítulos, mas ao mesmo tempo eu queria fazer uma mensagem objetiva. Então eu gostaria de contar com a sua atenção por alguns minutos. Prometo ser objetivo e nós nos atentarmos. Nós vamos usar 3 capítulos hoje, porque esses 3 capítulos estão ligados de uma maneira muito intensa com o tema que eles tratam. Então nós vamos tirar uma lição de cada capítulo. Vamos ler pequenos trechos desses 3 capítulos e eu vou compartilhar com vocês um resumo do que esses 3 capítulos trazem ao nosso coração essa noite. Falou comigo, eu espero que fale com você. Espero mesmo que fale com você. Capítulo 7, a gente começa lá no capítulo 7, e eu vou ler a partir do versículo 22 do capítulo 7. Que diz assim: Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Ele está falando dos sacerdotes hebreus, tá? Do judaísmo. 24. Este, Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, como Jesus, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo. Porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, a palavra de Deus, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Amém. Quero orar mais uma vez com você. Eu vou pedir que você repita a minha oração. Vamos orar juntos? Feche teus olhos, ore comigo. Senhor, põe fogo no meu coração. Senhor, põe fogo no meu coração. Amém. Meus irmãos, o capítulo 7 de Hebreus vem declarar algo que para os cristãos é importante, é básico, é essencial. Talvez você, como cristão, saiba, talvez você que está nos visitando tenha mais ou menos ideia ou nunca ouviu falar disso, mas eu queria compartilhar o que o capítulo 7 de Hebreus está declarando. O ápice do capítulo são esses versículos que nós lemos, onde o capítulo 7 vai declarar uma coisa: só há um sacerdote. Só há um sacerdote. Você pode repetir isso comigo? Só há um sacerdote. Mais uma vez, só há um sacerdote. O que o capítulo 7 de Hebreus está querendo dizer? Ele está chamando Jesus de sacerdote. Ele está dizendo, olha, Jesus hoje é o único sacerdote, é o único mediador entre o ser humano e Deus. Antes de Jesus, no judaísmo, haviam sacerdotes que trabalhavam no templo. Já falamos um pouquinho disso alguns domingos atrás. Sacerdotes que ofereciam sacrifícios em nome das pessoas.
para a remissão dos pecados. Esse era um trabalho que sempre tinha que ser feito, e repetido, e repetido, e repetido. Depois que Jesus veio, morreu na cruz e ressuscitou, ele se tornou o único sacerdote, o único mediador entre nós e Deus. Essa é uma verdade muito importante, você precisa saber disso. Não há mais ninguém que pode nos levar a Deus. Nenhuma pessoa na história, nem no passado, nem no presente, nem no futuro, não há ninguém que nos leva a Deus a não ser Jesus. Não há ninguém que nos liga, nos conecta com Deus, senão Jesus. O capítulo 7 de Hebreus está declarando isso. E ele chega a dizer lá no começo que Jesus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque foi uma figura assim extremamente misteriosa na Bíblia. Ele aparece em Gênesis 14, depois no Salmo 104 e depois aqui em Hebreus. Só. Ninguém sabe quem foi o pai e a mãe dele, ninguém sabe quando ele morreu. Ele é uma figura misteriosa, mas a Bíblia declara, é uma figura real, temente a Deus e foi sacerdócio e rei. E Hebreus vem falar que Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Na história de Israel, nenhum sacerdote foi rei. E nenhum rei foi sacerdote. Só Melquisedeque. E agora, só Jesus, porque ele é rei e sacerdote. Ele é comparado com Melquisedeque. Mas o que eu queria que você atentasse e olhasse para mim agora, meus irmãos, é essa verdade. Não há ninguém que nos liga a Deus senão Jesus. Nenhuma pessoa que foi muito boa no passado, fez coisa boa, nem que operou milagres, ninguém nos leva a Deus senão Jesus. O pastor que ministra na igreja não nos leva a Deus. Papai e mamãe também não. A única pessoa que pode nos levar a Deus é Jesus, por causa do seu sacrifício. Pelo que ele ofereceu a Deus em nosso lugar. Hoje nós temos acesso a Deus. Jesus declara isso lá em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus já havia declarado essa verdade antes de Hebreus. Só há um sacerdote. Você precisa saber disso, porque nós não temos acesso a Deus senão por Jesus. Então, se você não crê em Jesus, se você não tem um relacionamento com Jesus, se você não tem intimidade com Jesus, não entregou a sua vida para Jesus, eu digo aqui para você, você conhece Deus só de ouvir falar, mas você não teve uma experiência real ainda com Deus. Eu e você, nós precisamos de Jesus para chegar a Deus. É o único caminho. Não tem um atalho, não tem um plano B, não tem uma alternativa, não tem uma rodovia do contorno, não tem como a gente chegar lá senão por Jesus. Você sabia disso? Inclusive o texto aqui diz que Jesus assume esse papel de sacerdote imutável, perfeito, vivendo sempre para interceder por nós. Uma outra verdade que a Bíblia traz: só Jesus pode interceder por nós. Nenhuma pessoa que morreu intercede por nós. Nenhum ser humano na história da humanidade tem essa capacidade de interceder por nós. Só Jesus. Estou dizendo isso porque se você quer uma vida com Deus, se você quer uma vida transformada, você precisa ir até Jesus. Você precisa conhecê-lo. Você precisa saber o que Jesus fez e entregar sua vida a Ele. Só há um sacerdote.
Só há um sacerdote. Essa é a verdade do capítulo 7. Vamos para o capítulo 8? Qual é a verdade do capítulo 8? Eu quero ler agora com você, do capítulo 8, no versículo 8 até o 13, que nós vamos reler o texto que o presbítero Rodrigo já leu, que é citado aqui em Hebreus. Então, capítulo 8, versículo 8, diz assim: E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Até aqui. A verdade do capítulo 8, meus irmãos, é que só há uma aliança. Você pode repetir isso comigo? Só há uma aliança. Mais uma vez, só há uma aliança. Qual que é a primeira verdade? Só há um sacerdote. A segunda, só há uma aliança. Aliança é um termo lindo que a Bíblia traz para falar a respeito do plano de salvação. Aquilo que Deus fez para resgatar o ser humano, resgatar você, resgatar a mim. O livro que mais usa a palavra aliança no Novo Testamento é Hebreus, porque fala muito de aliança. Que é essa ideia de Deus se ligar a cada um de nós através de um compromisso sério. Compromisso sério. E Deus não brinca com compromisso. Deus não brinca. E é claro, Ele espera que a gente também não brinque, que a gente leve a sério. E só há uma aliança com Deus feita pelo sangue de Jesus, feita por intermédio do sacrifício que Jesus fez. Há uma nova aliança. Na antiga aliança que foi firmada com Abraão lá no passado, foi firmada com o povo de Deus, uma aliança que foi sempre lembrada, o povo sempre lembrado a permanecer firme, fiel a Deus nessa aliança. Agora em Jesus está sendo proposta uma nova aliança. Uma nova aliança. A partir de um projeto de salvação. Só há uma aliança. Só há um sacerdote, um mediador. Então, quando você ouvir alguém falar assim, todos os caminhos levam a Deus, é mentira. Nem todos os caminhos levam a Deus. Só Jesus é o sacerdote, o mediador, e só a aliança que Jesus estabeleceu com o seu sangue na cruz é que nos religa a Deus de fato. Saiba disso. Que a aliança que nós temos com Deus, ela é única, perfeita, imutável. Não há outra. Não há um plano B de salvação. Só há esse. Jesus morreu na cruz por nós, para nos salvar, nos resgatar. O seu sangue foi derramado para nos limpar da culpa do pecado, nos livrar do poder da morte. E ali, então, quando a pessoa crê em Jesus, estabelece uma aliança com Deus. E só há uma aliança. Jesus já havia dito isso lá em Lucas 22, capítulo 20. Você não precisa abrir não, eu vou ler para você o versículo.
quando ele diz assim, ele está ministrando a ceia com os seus discípulos, e ele declara: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Eu estou derramando um sangue em favor de vós, o meu sangue, para fazer com vocês uma nova aliança. Jesus é o sacerdote, o único mediador de Deus, e é o portador de uma nova aliança. Sem Jesus a gente não faz aliança com Deus. Sem Jesus a gente não restaura o nosso relacionamento com Deus. Pedro declara isso também num dos sermões mais bonitos que ele fez no livro de Atos, quando ele diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe nenhum outro nome que nos leva à salvação, meus irmãos, só Jesus. Por isso só há uma aliança. Só há uma aliança. Interessante que, vocês devem ter notado, o autor de Hebreus fala que se houve uma nova aliança, a anterior ficou antiquada. É um termo até, a gente não usa muito essa palavra, né? Difícil a gente usar essa palavra antiquada. Aonde que a gente acha coisas antiquadas? No museu, não é? Coisa que a gente sabe que no passado foi importante, usou-se, é bonito, é interessante, mas que hoje não tem assim tanta utilidade, né? Ou é no museu ou é lá na garagem do Luciano, né? Sábado eu e o Du fomos lá na garagem do Luciano para ver umas bicicletas lá, e ele vai desfazer de umas bicicletas antigas, ele coleciona bicicleta, né? E descobrimos, irmão, não é só bicicleta que ele coleciona, não. Tem o orelhão antigo, tem luminária de poste antiga, tem máquina registradora, tem calculadora, tem pipoqueira, tem latinha de refrigerante, garrafa de refrigerante, caixinha de sucrilhos, né? Além de bicicleta, um monte de DKV, né? Uma caravana antiga, ele tem bastante coisa lá. Ali a gente se sente num lugar onde a gente vê um monte de coisa que no passado era interessante e hoje a gente vislumbra, né? A gente fala: nossa, eu lembro disso aqui. Aí não é que nós achamos umas coisas lá que a gente lembra, né, Du? A gente se sente velho. A gente vê: nossa, será que eu estou ficando antiquado também? Bastante coisa antiga. Que é legal, porque a gente sente nostalgia, que é uma coisa boa, né? A gente sentir nostalgia, saudade daquele tempo, né? Lembrar como que com menos recurso, talvez com coisas não tão tecnológicas, mais manuais, a gente era tão feliz, né? Muito legal. Quem não puder ir no museu, vai lá na garagem do Luciano, lá fazer uma visitinha para o museu particular dele. Muito bom. Mas o texto está dizendo, meus irmãos, que a aliança anterior, ela ficou no passado. Ela valeu? Valeu. Ela serviu? Serviu. Mas ela não resolveu o problema do pecado. Agora precisou-se de uma nova aliança feita em Jesus. E é através dela, meus irmãos, que nós somos salvos. Eu e você, nós precisamos de Jesus para irmos a Deus e para obtermos a salvação. Não há outra aliança, não tem outro meio, não tem outro caminho. É só Jesus. Agora eu quero compartilhar a verdade do capítulo 9. Vamos para o capítulo 9. E nesse capítulo eu quero ler com você apenas 2 versículos. O ápice do capítulo 9 são esses 2 versículos que eu leio com vocês agora. Versículo 27, que para mim é um dos versículos mais importantes do livro de Hebreus. E muito crente às vezes esquece da existência desse versículo. Mas eu leio com você. 27 diz assim: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação.
A verdade do capítulo 9, meus irmãos, é que só há uma chance. Você pode repetir isso comigo? Só há uma chance. Mais uma vez. Só há uma chance. Qual que é a primeira? Só há um sacerdote. A segunda? Só há uma aliança. E a terceira? Só há uma chance. Esse é um dos versículos que os crentes já caminham bastante, às vezes esquecem. Que aos homens, ao ser humano, está destinado a morrer apenas uma vez. Ou seja, a nossa vida com Deus, a nossa vida com Jesus, nós temos que resolver ela agora, hoje. É assunto para hoje, é assunto para ontem. Não é para amanhã. Não é para depois. Não é para depois. Jesus é um sacerdote, só há um sacerdote, só há uma aliança e só há uma chance para o ser humano se redimir com Deus, se religar a Deus, fazer uma aliança com Deus, ter acesso à salvação, perdão dos pecados. Só há uma chance e é nessa vida. Depois que o tempo aqui cessar, o meu tempo, o seu tempo, depois que os nossos dias cessarem, se nós não nos resolvemos com Deus, não há outra chance. Essa é uma verdade que a Bíblia nos traz. Muita gente esquece disso. Muita gente lida com a vida com Deus como um serviço religioso que a gente faz no fim de semana. Mas é aliança, é compromisso sério. Deus quer você para valer. Deus se doou para valer. Deus se deu para mim, para você, lá na cruz, ofereceu o que Ele tinha de melhor, deu a sua vida, o seu sangue, nos resgatou, nos oferece mais uma vez a vida eterna. E quer de nós um compromisso para valer. E a única chance que nós temos é nessa vida. Se o nosso fôlego falhar, então, diz a palavra de Deus que é a hora nós vamos nos deparar com o juízo. É hora da gente acertar conta com Deus. E a Bíblia também, em vários outros textos, fala disso. Quando a gente lê Deuteronômio capítulo 28, que é o capítulo mais temido de Deuteronômio, o texto lá diz assim: olha, vocês escolham agora, se vocês querem o caminho da vida ou o caminho da morte. O caminho da vida é o caminho da obediência. É o caminho onde você se entrega a Deus, você segue a Deus, ouve a orientação de Deus. Ou então o caminho da morte é o caminho que você já está. Se nós não nos resolvemos com Deus, meus irmãos, a nossa condição é de condenados. Nós estamos caminhando para a condenação eterna. Mas a Bíblia nos chama para a gente resolver isso com Deus hoje. Com esse texto, nós podemos declarar que não tem volta. Com todo respeito aí quem crê diferente, mas não existe reencarnação. Não existe. Cessou o nosso tempo, nós vamos nos encontrar com Deus ou não. Nós vamos enfrentar o juízo de Deus, viver com Ele eternamente ou não. Depende do que nós fizemos aqui nessa vida. Depende do que fizemos com os nossos dias. Se vivemos com Deus, se vivemos para Deus, se vivemos para honrar o nome de Deus, com uma vida abençoada e abençoadora, não há outra chance, a Bíblia afirma isso. Não há possibilidade, nós tivemos que conversar um pouquinho sobre isso numa reunião de oração esses dias, né? Não há possibilidade da gente interceder pelos mortos. Você sabia disso também? Nós não podemos interceder por ninguém que já partiu. Porque a chance dessa pessoa já foi. Não há purgatório. Só há a nossa vida, a nossa existência diante de um Deus que nos ama, mas também é justo.
Nós vamos encontrar com um Deus de amor, mas com um Deus de justiça. E na cruz do Calvário, Jesus se demonstrou todo amor, toda justiça. Cremos no sacrifício de Jesus como suficiente para nos resgatar das trevas, do pecado e nos dar vida nova, capaz de fazer justiça, a justiça de Deus, e nos dar a vida eterna. Se cremos, então seguimos caminhando, sem medo de chegar a nossa hora, de chegar a nossa partida, porque nós aproveitamos a nossa chance. E eu queria perguntar para você, eu preciso perguntar para você, se você já se encontrou com o sacerdote da nossa alma, o nosso mediador, aquele que nos leva até Deus. Você já se encontrou com Jesus? Você já estabeleceu uma nova aliança com Deus? Você viu aqui como que é uma nova aliança? É uma aliança de obediência, né, onde a gente tem instrução de Deus gravada no nosso coração, como leu conosco o presbítero Rodrigo. Significa que nós temos que obedecer a Deus. É uma aliança onde Deus diz assim: olha, eu não vou lembrar mais o seu pecado. Se arrependa do seu pecado. Se arrependa das suas limitações. Creia que o sangue de Jesus é capaz de cobrir os teus pecados, de lavar a tua vida e renovar a tua vida. Se você crê, você estabeleceu uma nova aliança com Deus. Você agora vai obedecer a Deus, a sua orientação para a sua vida pessoal, orientação para o seu casamento, orientação para a sua vida de relacionamento com as pessoas, dentro de casa, fora de casa, no trabalho, para você ser uma pessoa melhor. Você vai ouvir a Deus, viver debaixo da orientação de Deus, se aliança, meus irmãos. Se você ainda não fez isso, eu convido você a fazer, porque só há uma chance. Só há uma chance para a salvação da nossa alma. Geralmente eu faço essa pergunta num velório. Falamos hoje cedo aqui na escola dominical, né? Tem gente que gosta de participar de velório, com poucas pessoas, né? Mas geralmente no velório, meus irmãos, o coração do ser humano está quebrantado, porque ele está lidando com a limitação da sua existência. E geralmente eu faço essa pergunta num velório: onde você vai passar a eternidade? Num túmulo gelado e vazio? Ou você vai passar na presença de Jesus? Jesus nos dá a oportunidade de irmos para a eternidade com Ele. Ah, pastor, para eu saber se eu vou ou não, o que vai acontecer lá? Não sei. A Bíblia não fala, é mistério. Só saiba que nós estaremos na presença de Deus eternamente. Mas a pergunta é: nós já tomamos essa decisão? Já aproveitamos a nossa chance para entregar nossa vida nas mãos de Deus? Não há outra chance, meus irmãos. Isso te incomoda? Se essa palavra te incomodou, te chamou para tomar uma decisão, tome essa decisão hoje. Se você já crê em Jesus, já se encontrou com o mediador, com o sacerdote da sua alma, já fez uma aliança com Deus, não te incomoda que as pessoas da tua família ainda não creram? Isso me incomoda. Quando eu leio esse versículo, de que aos homens está destinado a morrer uma vez só, eu fico pensando nas pessoas da minha casa, os meus familiares que estão longe de Deus, e que eu preciso fazer alguma coisa para alcançá-los. Se esse versículo não nos impulsionar a ver os nossos queridos aos pés de Jesus, qual que vai? Só há uma chance, meus irmãos, para nós e para os nossos queridos. Nós temos que pregar a palavra de Deus para quem não conhece.
Nós temos que compartilhar o Evangelho com essas pessoas. Não há outra chance. Nós não sabemos o nosso dia, o dia de ninguém, a hora da partida. Deveria ser prioridade máxima na nossa agenda pregar o Evangelho para quem não conhece. Porque nós sabemos que só há uma chance. É bem provável que a maioria não saiba. É bem provável que a maioria está querendo deixar para resolver isso nos últimos minutos. E não há tempo, meus irmãos. Às vezes não há tempo. Às vezes as pessoas partem e não sabem que vão partir. Vamos compartilhar o amor de Deus com quem não conhece, porque só há uma chance. Quero orar com você. Feche os teus olhos. Se essa palavra falou com você, e você sentiu necessidade de se ligar, de ir até o sacerdote, só há um sacerdote, nós precisamos dele. Vá até Jesus, chame o nome dele. Diga que você quer estar na presença dele. Se você também quer uma aliança com Deus, uma vida nova, uma vida transformada, uma vida abundante, faça uma aliança com Deus agora. Coloque a tua vida nas mãos de Deus. E lembre-se, só há uma chance. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor Deus, porque nós temos uma chance, Senhor. Em Jesus nós temos, Senhor Deus, uma chance de voltar para os teus braços, Pai. Jesus é o nosso sacerdote, é o nosso mediador, o único caminho até ti, Senhor Deus. Temos consciência disso. Se alguém não tinha consciência disso, tem hoje. Por isso nós queremos ir até Jesus. Precisamos de Jesus. Cremos no poder de Jesus, de nos salvar das trevas, de nos tirar do pecado, de nos resgatar e de nos dar vida nova, vida em abundância. Nós cremos no poder de Jesus, cremos na eficácia do sangue de Jesus que foi derramado. Nós declaramos que sem Jesus não somos nada. O que seria de nós, Pai? Obrigado por Jesus, obrigado pelo sacerdote, obrigado. Obrigado pela tua aliança, obrigado por essa chance. Nós não queremos perder a nossa chance. Em nome de Jesus, Pai, se alguém aqui no nosso meio foi tocado por essa palavra, que precisa se agarrar a essa chance, Pai, preenche esse coração com o teu Santo Espírito, com a tua presença, com o teu amor, que essa pessoa seja inundada pela tua graça, Pai, pela plenitude da tua presença, Senhor Deus. Essa pessoa se sinta amada, querida, se sinta necessitada do Senhor, Pai. Essa pessoa se encontra em Ti, em nome de Jesus, Pai. Para nós que já cremos, Senhor Deus, põe fogo no nosso coração para nós compartilharmos a Tua palavra com quem não conhece, Senhor Deus. Sabemos que só há uma chance, eles precisam ouvir do Teu amor, Pai. Usa as nossas vidas, em nome de Jesus.